Boa noite. Paz, tudo bom? Graça e a paz. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês aí. Aleluia. A gente tá aí fazendo esse vídeo aí hoje aí, né? Graças a Deus está sendo possível agora. E a gente resolveu fazer esse vídeo aí. A gente vai estar orando aqui agora, orando pela igreja. A pastora vai estar orando por vocês aí, orando por nós. E logo em seguida eu quero estar trazendo uma pequena palavra aí. Amém? Hoje é domingo de Páscoa, né? Eu queria estar trazendo algo assim concernente à Páscoa mesmo, né? A nossa Páscoa. Tá, gente? Então, em nome de Jesus, eu queria convidar você aí para poder pegar a Bíblia. Pega a Bíblia, pega um papel, pega a caneta, né? Para poder estar anotando, né? E eu queria convidar vocês também aí, toda a igreja aí, para fechar os seus olhos agora, né? E vamos estar orando, a pastora vai estar orando em nome de Jesus, por nós, tá bom? Amém. Queria convidar você, feche seus olhos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos iniciando o nosso culto. Senhor, vai de encontro agora a cada lar, Pai querido, Pai amado. Senhor, vai despertando o teu povo, Senhor, nessa noite. Amém. Senhor, que é momento da igreja buscar, é momento da igreja, Senhor, estar em oração, Pai querido, Amém. Pai amado. Senhor, a tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto ele está perto. Aleluia. Senhor, o momento é da igreja, ela está orando, está buscando, se enchendo Aleluia. de ti, Senhor. Senhor, que nós viemos se transbordar para dentro do teu poder e da tua glória. Aleluia. Senhor, o momento é quantos muitos estão na sua casa sem poder estar no templo adorando, Senhor. Mas entendemos que a igreja somos nós. Senhor, estamos agora unidos num só propósito, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, obrigado porque o Senhor é a nossa cura. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque a igreja cristã Zoe tem sido guardada e protegida por ti, Aleluia. Senhor. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Senhor, não tem palavras para te agradecer, Pai querido, Pai amado. Quão grande é o Senhor, tão grande é o seu amor, tão Aleluia. grande é o seu cuidado, Espírito Glória a Santo de Deus. Meu coração ele se alegra nessa noite, porque podemos, Senhor, ver o teu cuidado. Aleluia. O meu coração ele se alegra nessa noite, porque podemos ver o Senhor cuidando de cada um de nós. Que em meio a tanta dor, que em meio a tanta coisa, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, E o nosso coração se alegra nessa noite, Pai Aleluia. querido, Pai amado. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, fique à vontade em nosso meio. Comece a adorar o Senhor. Se levante suas mãos. Aleluia. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Adore ao Senhor como se fosse o seu último dia. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Temos que viver uma vida de adoração, uma vida de louvor ao Senhor. Sinta-se, aleluia, abraçado pelo Senhor. Sinta o Senhor cuidando Aleluia, de Deus. você nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu queria que vocês aí abrissem a Bíblia de vocês aí, né? Dá mais um tempinho aí para você poder pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, junto comigo, em nome de Jesus. E abra lá comigo lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo. E vamos ler só o versículo 13, né? Êxodo capítulo 12, versículo 13. Que está dizendo assim. Amém, gente? Pegou aí? Tô esperando um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Êxodo no capítulo 12, versículo
13 está dizendo assim: e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, esse capítulo 12 do livro de Êxodo, de repente, muitos de vocês já sabem, mas alguns que não sabem, esse capítulo 12 é o capítulo que trata da instituição da Páscoa, né? Como hoje é domingo de Páscoa, né, e eu senti no meu coração de estar trazendo uma palavra referente à questão da Páscoa, né? Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria compartilhar com vocês, por hoje ser um domingo de Páscoa, né? E, na verdade, o que é a Páscoa, né? E Cristo, na verdade, Cristo é a nossa Páscoa. É isso que nós precisamos entender e aprender, né? Se uma pessoa perguntar para você questão de Páscoa, você vai saber responder que Cristo é a minha Páscoa, Cristo é a sua Páscoa, Cristo, Ele é a nossa Páscoa, né? A nossa Páscoa não é um coelho, né, ou um ovo de chocolate. Nossa Páscoa não é o que eles pintam por aí sobre, você vê nos comerciais de televisão, um coelho, você vê ovo de Páscoa, chocolate, né? A gente está acostumado a ver isso aí, então isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa, né? E também, a nossa Páscoa também, gente, não é o que a religião tenta nos passar, né? Em Cristo, um Cristo sendo crucificado como um sinal de derrota e fraqueza, né? Há muito tempo atrás eu aprendi de uma forma de que eu via Cristo crucificado na cruz como um sinal de derrota, como um sinal de fraqueza, um Cristo derrotado, de cabisbaixo, né? Então, o que a religião transmitia, né, para mim na época, e que eu aprendi por meio da religião, foi que o sacrifício na cruz foi um fracasso de Deus, um fracasso de Cristo. Cristo ali na cruz, ele perdeu. Então foi isso que eu aprendi por meio da religião, né? Então a nossa Páscoa também não é o que a religião tenta nos passar, né? Um Cristo sendo crucificado como um sinal de derrota e fraqueza. Interessante que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, se você for lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, na versão corrigida fiel, está dizendo assim, ó: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso aí Paulo escrevendo essa carta para os Coríntios, né? Ele fala que a palavra da cruz era loucura para aqueles que estavam perecendo. Interessante que a morte de cruz para os judeus era a maior frustração do mundo. A morte de cruz para os judeus era, como se pode dizer, eles se sentiam derrotados, né? Os judeus, a morte de cruz para os judeus era sinônimo de fraqueza, era sinônimo de vergonha, de vexame. A morte de cruz para os judeus. Para os romanos era fraqueza, era uma pessoa que estava indo lá para a cruz ali, eram pessoas que delinquentes, pessoas problemáticas, entendeu? Pessoas fracas que iam para a cruz. Então, os judeus e os romanos não entendiam como é que pode essas pessoas estar pregando de um homem, falando que ele é um salvador, falando que ele é o rei, falando que ele é poderoso, que ele curou, que ele ressuscitou morte, né? Como é que essas pessoas estão pregando desse homem? E eu tô vendo esse homem na cruz ali, se ele não está podendo salvar a si mesmo, como é que ele vai me salvar? Como é que ele vai salvar a humanidade? Como é que ele vai salvar as pessoas? Pelo que eu estou vendo, é uma pessoa que está ali naquela cruz ali, uma pessoa fraca, uma pessoa totalmente desprezível. Essa era a imagem que os judeus tinham da cruz, que os romanos tinham da cruz, gente. Mas Paulo, com a revelação do Espírito Santo, ele escreve: porque a palavra da cruz
é loucura para os que estão perecendo. Para eles aquilo ali era uma loucura, entendeu? Era uma loucura, não tem condições, como é que pode falar de um cara que vai salvar, de um cara que vai curar, que vai dar vida, que vai ressuscitar, se esse cara está ali naquela cruz, está morto? Então eles iam para o que eles estavam vendo, né? Mas para eles era loucura, para os que perecem é loucura, mas para mim, para você, para nós, gente, a cruz, né, é o poder de Deus, né? O que significa ali Jesus na cruz ali não é o que a religião passa, não é o que as pessoas passam sobre Páscoa, não é o que a religião passa de um Cristo fracassado, ferido ali na cruz ali, que perdeu uma batalha, que está ali falido ali na cruz, né? E não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, a cruz para nós significa o poder de Deus para nós. É isso que significa a cruz para nós, né? Então vejam bem, né? Vejam bem. Eu anotei aqui, primeiro nós temos a Páscoa como a gente falou que eu falei que o que a gente vê pela mídia sobre Páscoa, logo quando começa a dar os comerciais, aparecem as lojas vendendo ovo de chocolate, vendendo caixa de bombom. Então, a Páscoa, nós temos a Páscoa, né? Essa é a Páscoa do comércio. Essa Páscoa do comércio, né? Visando que lucro, né? Vender, visando dinheiro. Não, então essa é a Páscoa do comércio. É a Páscoa que nós conhecemos, que a mídia passa para nós, né? E temos a Páscoa da religião, que eu também acabei de ler aqui para vocês aqui. A Páscoa da religião é que visa transmitir derrota e fraqueza, como se Cristo tivesse falhado na cruz. Essa é a Páscoa da religião, né? Eles tentam demonstrar um Cristo fracassado, um Cristo falido, né, que foi ali para a cruz ali e não conseguiu atingir o alvo, não conseguiu superar as expectativas de Deus. Então, para a religião, a morte de cruz foi o fracasso de Deus na cruz, né? O fracasso de Jesus na cruz, né? Para a religião é um fracasso, foi um fracasso de Deus. Deus fracassou quando permitiu que Cristo, quando Cristo ele foi para a cruz, eles têm aquilo ali como um fracasso, né? Cristo foi derrotado ali, né? Então isso é o que a religião ela transmite, né? Agora, Cristo ele não falhou na cruz, irmãos. A verdade sobre a cruz e sobre a crucificação, sobre Cristo ir para a cruz, é que Cristo ele não fracassou, Cristo ele não falhou. Amém, gente? Se você abrir lá em Colossenses, eu quero que você abra lá comigo em Colossenses, abra aí a sua Bíblia aí, lá em Colossenses no capítulo 2, versículo 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, né? Na nova versão transformadora está dizendo assim, veja bem, coisa interessante. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14, né? Colossenses capítulo 2, versículo 15, versículo 13 ao 14, tá bom, gente? Colossenses 2, tá? Versículo do 13, tá? Do 13 até o 15, tá bom, gente? Eu acabei de ler o 13 aqui, agora vamos para o 14, tá dizendo assim, versículo 14. Tá dizendo assim, ele cancelou o registro de acusação contra nós e removeu-o e pendurou na cruz. Agora olha o versículo 15, está dizendo assim, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, o versículo 15 de Colossenses 2, né, isso que é interessante, está claro para nós, né, o versículo 15, eu vou repetir, ele diz assim, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, quem foi envergonhado quando Cristo vai para a cruz, não é Jesus que é envergonhado, não é Jesus que é derrotado quando ele vai para a cruz. Na verdade, quem foi envergonhado e derrotado
Foi Satanás e seus anjos, foi Satanás e os demônios. Eles que foram envergonhados, né? Todos o poder e autoridade, né? Tá falando de principados e potestades, eles foram envergonhados publicamente, né? Ao vencê-los na cruz. Então, ou seja, a cruz, na verdade, é a vitória, gente. A cruz é a vitória de Cristo. A cruz é a nossa vitória. Ele conquistou essa vitória para mim e para você. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Essa é a verdade, né? E Cristo, quando ele vai para a cruz, ele é um vitorioso, ele é um vencedor, entendeu? Ele conseguiu envergonhar, ele conseguiu pisar na cabeça, ele pisou na cabeça de Satanás, ele despojou todos os principados e potestades, né? Ele desarmou, ele venceu a morte, amém? Para que nós nele viéssemos ter vida, gente, viéssemos ter vida, amém, gente? Então esse versículo 15 ele é bem claro, ele fala que Jesus ele envergonhou publicamente e venceu eles na cruz. Então, para nós a cruz para nós é sinônimo de vencedor. A cruz para nós significa vitória, gente. Vitória. Amém? É isso que eu queria passar para vocês. Agora, né, a gente falou aí, né, de questão de que tem a Páscoa do comércio, né? Em primeiro lugar tem a Páscoa do comércio que visa lucros, tem a Páscoa da religião, né? Que visa em demonstrar um Cristo fracassado e derrotado na cruz. Nós acabamos de ver que na verdade a cruz não, para nós não significa derrota, mas significa o que? Vitória, porque Cristo venceu na cruz. Amém, gente? Também em terceiro temos a Páscoa dos judeus. É isso que é interessante. Em terceiro lugar também temos a Páscoa dos judeus. Estamos falando de Páscoa, então também tem a Páscoa dos judeus que é conhecida, que a gente leu aqui em Êxodo, né? A gente leu aqui em Êxodo no capítulo 12, que fala nitidamente ali a instituição da Páscoa. Ali essa instituição da Páscoa de Êxodo 12 fala sobre a Páscoa dos judeus, né, gente? Foi quando Deus, ali, a primeira vez que Deus ele institui a Páscoa, né? Então, temos também a Páscoa dos judeus, que é o quê? Que é um cordeiro sacrificado, mas que para eles tem um significado muito importante. A Páscoa dos judeus é um cordeiro sacrificado. Eles sacrificavam aquele cordeiro ali, imolavam o cordeiro, assavam o cordeiro no fogo, comia da carne dele, né? E quando foi instituída a Páscoa, nada mais foi para que eles pegassem aquele sangue ali do cordeiro sacrificado, passassem nos umbrais da porta, porque na meia-noite iria vir um anjo da morte, iria passar por toda a terra do Egito, mas quando o anjo da morte passasse pelas casas dos hebreus e visse a marca do sangue, né, nos umbrais da porta, a morte não entraria nas casas deles, mas passaria por cima, né, passaria por cima e a morte não entraria na casa dos hebreus, né, só na casa dos egípcios, porque eles não criam, né, e Faraó ali estava escravizando o povo de Deus, né, tornando eles escravos, muitos anos ali escravos, e eles não queriam libertar o povo de Deus. Então Deus teve que instituir, né, ali a Páscoa ali e falar para Moisés avisar a Faraó que ele iria, né, trazer uma grande aflição para o Egito da questão da morte dos primogênitos, né, ao qual só o povo de hebreu queria ficar isento desse problema, desse problema aí da morte dos primogênitos, tá bom, gente? Então, temos também a Páscoa dos judeus, que é um cordeiro sacrificado, mas que para eles também tem um significado muito importante. Para os judeus, a Páscoa é muito importante, e eles sabem, eles reconhecem o significado dela, né? Eles sabem o que o povo, os antepassados deles passaram, né? Então, está escrito assim, ó, eu escrevi aqui, a Páscoa dos judeus apontava para Cristo. Entendeu, gente? É isso que é interessante a gente também entender, que a Páscoa dos judeus aponta para Cristo, apontava para Cristo. E Cristo é a nossa Páscoa. Tá bom, irmãos? E Cristo é a nossa Páscoa, tá? A Páscoa para os judeus, eu anotei aqui também, a Páscoa para os judeus significa, gente, salvação.
Você não sabe, mas para os judeus a Páscoa significa salvação do quê? Salvação da morte, né? Porque é como eu acabei de falar agora anteriormente, né? Os judeus, por eles terem comido aquele cordeiro assado, feito tudo aquilo que Deus tinha pedido, pegado o sangue, passado nos umbrais da porta, ou seja, quando o anjo da morte viesse, não entraria, porque ele ia olhar para os umbrais das portas das casas dos hebreus, do povo de Deus. O anjo da morte ia olhar para aqueles umbrais da porta e ia ver a marca do cordeiro ali, a marca do sangue do cordeiro. Era garantia para que a morte não entrasse na vida, na casa deles. Amém, gente? Então a Páscoa para os judeus apontava para Cristo, né, gente? E Cristo é a nossa Páscoa, tá bom? E o significado da Páscoa para os judeus era salvação, tá bom? Eles foram salvos, né? O anjo da morte não entrou na casa deles, né? Isso a gente vê isso. Eu queria que vocês abrissem lá comigo lá rapidamente. Queria que vocês abrissem lá. Tá lá em Êxodo, aí onde a gente leu mesmo no livro aí, a gente leu o capítulo 12. No versículo 13, tá dizendo assim, versículo 13, 23 e 27, tá? Tá dizendo assim, o versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo. Olha o que diz, ó, e o sangue que a gente acabou de ler logo no início. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ele está falando, gente, que não é haver praga destruidora sobre, né, a casa dos hebreus. A casa do povo deles não iria haver praga destruidora. Por causa de quê? Por causa da marca do sangue do cordeiro. Amém, gente? Então, se a Páscoa para os judeus apontava para Cristo, então Cristo é minha Páscoa, é sua Páscoa. Nós somos selados pelo sangue de Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Praga alguma vai entrar na tua tenda. Praga destruidora nenhuma vai entrar sobre a nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém, gente? Isso é muito interessante. Eu queria que você lesse comigo também o versículo 23. Está dizendo assim o versículo 23, ó. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando ele vir, porém, o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá, olha o que ele fala, no versículo 23, e não permitirá ao destruidor, tá vendo? Ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Tá vendo, gente? Então a Páscoa para ele simbolizava isso, salvação. Salvação. E no versículo 27, a mesma coisa, está dizendo assim, ó, e respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Tá vendo? Ele fala, é o sacrifício da Páscoa, e Páscoa significa passar por cima. Essa palavra Páscoa também, no original, significa passar por cima. Então você vê no versículo 7 que ele fala, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou. Está falando que Deus os livrou as nossas casas. Amém, gente? Quando nós temos Cristo em nossas vidas, temos Cristo no nosso coração, gente, o Senhor ele nos livra, Ele livra a nossa casa, Ele livra a nossa família de perigos mortais, né? O Senhor ele nos livra, Ele nos guarda. Em nome de Jesus, é isso que nós cremos. Amém, irmãos? Isso é muito interessante, tá bom? A Páscoa para os judeus significa salvação. E para nós, gente, Cristo é a nossa salvação. Aquele cordeiro para os judeus, né, simbolizou para eles salvação, porque a morte não entrou na casa deles, então eles foram salvos da morte, né? E para nós, Cristo é a nossa salvação, tá? Lá em Atos, se você for ler Atos no capítulo 4, versículo 12, está dizendo justamente isso, né? Não há salvação em nenhum outro. Se você for abrir lá comigo, lá você vai ver. Atos capítulo 4, versículo 12. Está dizendo assim, ó. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual
devamos ser salvos. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não há salvação em lugar nenhum. Não há salvação em coisas que você acha que vai te salvar. Não há salvação nesse mundo. Não há salvação por meio de médico. Não há salvação por meio de hospital. Não há salvação por meio, né, de trabalho. Não há salvação por meio do meu emprego. Não há salvação por meio de pessoas. Gente, só há salvação por meio de um só. A Bíblia fala. E não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, gente, por meio do qual devamos ser salvos, que é Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, uma coisa interessante. A Páscoa para os judeus significa salvação, e também a Páscoa para os judeus também significa, gente, libertação, né? Por que libertação? Porque eles eram escravos. O povo de Israel estava escravizado por 430 anos no Egito. Eles eram escravos, né? Ficaram ali sendo escravizados, sofrendo na mão de Faraó, sofrendo na mão dos egípcios, né? E Faraó simboliza o diabo e o Egito simboliza o mundo. Quantas pessoas não estão escravizadas? Né? Quantas pessoas? Nós estávamos escravizados na mão de Satanás, nas mãos desse mundo aí, né? Estávamos condenados em nossos pecados e delitos, né? Antes nós estávamos, né? Todos nós estávamos escravizados nas mãos do diabo e desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo, né, já está no maligno, né? Então, para a Páscoa, para os judeus, significa libertação. Por quê? Porque eles estavam escravizados. Tá bom, gente? Escravizados. Interessante. Eu queria ler com vocês também. Aí em Êxodo, no livro onde vocês estão mesmo, Êxodo, no capítulo 13, vocês vão reparar, né? Tá mais na frente aí, mas no capítulo 13, no versículo 14, minha versão, a versão linguagem de hoje, olha o que diz. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Olha aí, gente. Tá vendo? Você vê que para eles, a Páscoa, para os judeus, significava libertação. Nesse versículo 14, ele fala, no futuro, vou repetir, no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, isso que eu acho interessante. Deus falando com eles, fala assim, ó, no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, estavam se referindo, né, quando eles começarem a fazer, né, o ritual da Páscoa. Quando os judeus começarem a fazer o ritual da Páscoa, os filhos vão olhar e vão falar assim: pai, mãe, o que significa isso? O que isso quer dizer? E vocês vão responder. Tá vendo, gente? Vocês vão responder com grande poder. Com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde nós éramos escravos. Tá vendo, gente? Interessante que eles conheciam o significado da Páscoa. Isso que é importante. Os judeus, eles sabiam muito bem qual era o significado da Páscoa e o que a Páscoa representava para eles. Salvação, libertação da escravidão. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Você vê que os filhos iam perguntar: o que significa por que vocês estão matando esse cordeiro? Para que significa isso? E eles iriam responder: com grande poder o Senhor nos tirou de onde nós éramos, nos tirou do Egito, onde nós éramos escravos. Gente, eles sabiam muito bem o significado da Páscoa. É por isso que eu e você, nós precisamos saber muito bem o significado, né, do corpo e do sangue de Jesus, gente. Porque se Jesus é a nossa Páscoa, gente, sabe quando nós fazemos a nossa Páscoa? Uma vez no mês, quando nós vamos cear. Quando você está ceando, você está se alimentando do cordeiro, você está comendo o corpo, ali aquele pedaço de pão ali que simboliza o corpo de Jesus. Nós estamos ali tomando daquele cálicezinho que simboliza o sangue dele. Ali nós estamos fazendo a nossa Páscoa ali, por aqueles elementos que simbolizam o corpo de Cristo, o Cordeiro Pascual. Entendeu?
os judeus sabiam o significado do que significava a Páscoa para eles. Era muito importante, eles sabiam o significado, né? E muitas das vezes nós participamos da ceia e não sabemos o verdadeiro significado da ceia. Muitas vezes nós participamos da ceia de maneira religiosa, né? A gente acha que nós somos por mérito, é por merecimento. Não, nós participamos da ceia pela fé, estamos sempre falando isso, é pela fé. O importante é você participar da ceia e saber o significado, para que serve o corpo, para que serve o sangue. Amém? Cristo é a nossa Páscoa, Ele conquistou para nós. O corpo e o sangue dele simboliza para nós salvação, simboliza para nós libertação. E vamos entrar agora na outra parte, que é muito interessante também, né? Cura, e daqui a pouco mais na frente eu vou falar falando sobre isso, tá bom? Isso é importante, eles sabiam o significado. Você, quando estiver ceando, você precisa saber o significado, para que você está ceando. Qual é o significado do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Porque o instrumento de ceia para nós não é para nossa condenação, é para nossa salvação, é para nossa cura, para nossa reconciliação, né? Para nossa saúde. É para isso que a ceia, é isso que a ceia significa. É isso que a ceia significa, é isso que a palavra de Deus se refere em relação à ceia. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir um pouquinho d'água à minha esposa aqui, que a boca da minha seca, tá bom, gente? Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar aí. Então, se para os judeus a Páscoa simboliza libertação, gente, para nós Cristo é nossa libertação. Obrigado. Amém? Então, para os judeus, a Páscoa significava libertação, né? Libertação das mãos do diabo, libertação das mãos de Faraó, libertação do mundo, né? E para nós, Cristo é a nossa libertação. Amém? Se você vai ler isso, sabe onde? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu queria ler com você. Abre lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Que está dizendo assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Amém, gente? Então, para os judeus, a Páscoa simboliza também libertação. E Cristo foi o nosso libertador. Ele que nos libertou. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas. Interessante que fala de império. Então, império é aquele local onde eles exercem domínio. Eles escravizam, gente. Por isso que nós saímos do império para poder ser transportado para o reino do Filho do seu amor. E reino significa, sabe o quê? Local onde é governado por amor. Onde não há escravos, mas filhos, gente. É isso que é importante a gente saber, tá bom? Então, por isso que Colossenses 1,13 fala que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Amém? Glória a Deus. Então, a Páscoa para os judeus também, né, significa também, gente, prosperidade. Tá? Eu queria que você abrisse lá em Salmos. Tá? Abre comigo lá em Salmos 105. Salmos capítulo 105. A versão ARA, minha versão, eu vou ler na ARA 105, versículo 37. Está dizendo assim, ó. Salmo 105, versículo 37. Está dizendo assim, ó. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Então, a Páscoa para os judeus também significava prosperidade. Eles sabiam, porque quando eles saíram do Egito lá, né, Deus falou assim, ó, quando vocês forem sair, vocês comecem a bater em porta e peça prata e peça ouro, né? E eles acharam um favor, né, aos olhos dos egípcios, e eles começaram a entregar prata e ouro para os judeus. E quando eles saíram, né, do Egito, gente, eles saíram prósperos, saíram ricos, saíram cheios de ouro e de prata, né, gente? Isso é interessante. Por isso que está registrado lá em Salmo 105, já para a gente poder ficar ligado. Né? Fala assim, ó, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, gente. É isso que é importante, tá? Então, se a Páscoa para os judeus também significa prosperidade,
Gente, Cristo é a nossa prosperidade, tá bom? Nós que estamos em Cristo, nós somos prósperos. Amém? Cristo é a nossa prosperidade. Segunda carta aos Coríntios, queria que você abrisse lá comigo lá. Abre comigo lá em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Que está dizendo assim, ó. Está dizendo assim. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, gente. Tá vendo? Vocês conhecem a graça, vocês conhecem o favor, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo, os judeus, os hebreus, lá eles acharam favor aos olhos dos egípcios, porque Deus, né, trabalhou ali no coração para poder eles liberarem ouro e prata para o povo dele, quando saísse da escravidão, saísse próspero. Assim somos nós, quando nós saímos, gente, quando nós fomos resgatados, quando a gente foi liberto do império das trevas, né, independente da situação que nós estamos vivendo, nós somos prósperos, porque nós estamos em Cristo, e Cristo é a nossa prosperidade. Cristo é a sua prosperidade, Cristo é a nossa prosperidade, né? Então vocês conhecem lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vou voltar a ler. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza de vocês se tornassem ricos. Amém, gente? Tá? Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, amém? Eu esqueci de falar isso, mas para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Amém, gente? Esse versículo é muito importante, ou seja, em Cristo nós nos tornamos ricos. O Senhor ele se fez pobre para que nós viéssemos nos tornar ricos, gente. Isso é muito importante. Nós precisamos tomar posse. Amém? Nós somos grandemente abençoados, nós somos altamente favorecidos e profundamente amados pelo nosso Pai. Glória a Deus, tá? Também, a Páscoa para os judeus também significa, irmãos, cura e saúde, tá? A Páscoa para os judeus também significa cura e saúde. Aí nesse mesmo salmo aí, 105, versículo 17, né? Essa versão que a gente leu agora foi a versão ARA, mas se a gente for ler ela na versão na linguagem de hoje, tem uma modificaçãozinha no final muito importante. Ele substitui a palavra ali para saúde, gente, né? A gente leu aí agora na versão ARA, na ARA, ele fala, né, que não iria se encontrar um só inválido. Na linguagem de hoje, se você for ler na linguagem de hoje, é muito interessante. Fala assim, ó. Então Deus tirou os israelitas daquele país, e eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde, gente. Aleluia. Todos eram fortes e cheios de saúde, né? A Páscoa para eles significava também isso, cura e saúde. Está registrado em Salmos 105:37, né? Então eles têm isso, eles tinham isso tinha essa crença, né, neles, né, instalada neles, de que eles, por meio da Páscoa, por meio daquele sacrifício que eles fizeram lá no Egito, lá, gente, eles saíram de lá com prata, com ouro, saíram de lá prósperos, mas não somente saíram prósperos, mas também saíram, gente, fortes, saudáveis e cheios de saúde. Foi para isso que Cristo ele veio para nós também, veio para nos salvar, para nos libertar, veio para nos tornar pessoas prósperas, gente. E também, não só isso, mas ele veio para também nos dar, o que? Conceder para nós saúde, gente. Em Cristo nós somos curados, nós somos, né, ele nos dá saúde. É isso que é importante, tá bom? E para nós, Cristo é a nossa cura. Para nós, Cristo é a nossa saúde. Para nós, Cristo é a nossa saúde, né? Então, eu queria ler com vocês também, em relação a isso, né, que Cristo é a nossa cura. Cristo é a nossa cura. Tá bom? Tá bom, gente? Aqui, vamos lá. Mateus 8. Queria que você abrisse aí também. Abra comigo lá rapidamente, já vou terminar. Tá? Cristo, né, também é a nossa cura. Tá bom? Mateus 8. Versículo 16 e 17. Abra a tua Bíblia lá. Abra lá em Mateus 8, versículo 16 e 17, que está dizendo assim, ó.
Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. Tá vendo? As pessoas estavam dominadas por demônios. Tá vendo? E fala que essas pessoas foram levadas até Jesus. Nós estávamos dominados pelo império das trevas. Amém, gente? Então, ele fala aqui, ó, depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra, gente, isso que é importante, ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus, né? Deixa eu falar uma coisa para você, a nossa vida, para mudar, só basta uma palavra. E essa palavra, você encontra ela, está aí perto de você. A solução para o nosso problema, a solução para tudo que está vindo sobre o mundo aí, gente, está na palavra de Deus. Basta apenas uma palavra, por isso nós temos que estar meditando. Temos que estar meditando na palavra de Deus, né? Meditando cada dia, meditando na palavra de Deus. Fala que quando a gente medita, né, na palavra de Deus, nós alcançamos, sabe o quê? Nossos caminhos se tornam prósperos. Amém, gente? Uma coisa interessante. Vamos lá, vamos continuar. Então está dizendo assim, ó, depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e os curava. Né? Todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso e para poder confirmar, ele usa o profeta Isaías. Né? Mateus ele escreve, para confirmar, para contestar, né? Para complementar, ele usa, né, o profeta Isaías, né? E fala, Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Amém, gente? A Páscoa para os judeus significava salvação, libertação, significava prosperidade e cura, né? Então, Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa. Foi isso que Cristo conquistou para mim e para você. Conquistou salvação, conquistou libertação, conquistou prosperidade e conquistou cura para nós. Amém? Foi isso que Cristo conquistou para nós. Ou seja, o Cordeiro da Páscoa apontava para Cristo, gente. O Cordeiro da Páscoa lá de Êxodo 12 apontava para Jesus, para Cristo. E Cristo é o nosso Cordeiro, gente. Cristo é o meu Cordeiro, Cristo é o teu Cordeiro, tá bom? Israel se alimentava daquele Cordeiro por completo. Foi quando Deus falou para eles, olha, quando vocês forem comer do Cordeiro, comam do Cordeiro por completo. Não deixem nada, né? Comam da cabeça, comam das vísceras, das pernas, né? E não deixem sobrar nada, comam dele por completo. Ou seja, precisamos nos alimentar, irmãos, de Cristo por completo. Todos os dias, gente, temos que nos alimentar do Senhor. Todos os dias temos que nos alimentar da sua palavra. Todos os dias temos que dobrar o nosso joelho, temos que orar, temos que estar intercedendo, orando, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então precisamos estar nos fortalecendo a cada dia. Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso socorro e presente na hora da nossa angústia, né? Ele está conosco todos os dias, está com você, Ele está contigo na sua casa, na sua família, Ele tem te coberto, né? Tem te protegido, tem te livrado. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra aí, tá bom? Cristo é a tua Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Ele conquistou para nós cura, salvação, libertação, prosperidade. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Queria que você curvasse sua cabeça, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, que teus filhos possam, Senhor, ter sido abençoados com essa palavra, meu Pai. Senhor, toma cada um agora nas tuas mãos, cada vida nas tuas mãos, Senhor, que está ao alcance dessa palavra. Cada um, Senhor, que ouviu, que viu essa ministração, Senhor, que foi alcançado por ela, Senhor, abençoa. Continua trabalhando na vida, continua curando, transformando e libertando essas vidas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo em tuas mãos. Toma o teu povo, Pai. Cobre o teu povo com o teu sangue.
Livra o teu povo de todo mal, Senhor. De todo mal, Senhor. Toma a igreja cristã Zoe. Toma meus irmãos, Senhor, que se encontram em casa. Meu Deus, cobre cada um com teu sangue. Vai dando livramento para cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vai levantando aqueles que se encontram abatidos e desanimados, meu Pai. Vai dando força, Senhor. Tu és a nossa Páscoa, Senhor. Tu és o nosso Cordeiro, meu Deus. Senhor, e nós, Senhor, em Ti, Senhor, somos fortalecidos, Senhor. Somos curados, meu Pai. Somos prósperos, somos libertos, somos salvos. Pai, muito obrigado. Toma o teu povo em tuas mãos. Toma cada membro da nossa igreja. Toma cada um, Senhor, que está ao alcance da nossa voz, dessa palavra. Senhor, que possa, se tiver alguém, Senhor, enfermo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor venha curar, venha transformar, Senhor. O Senhor vai abrindo porta onde não há porta, Senhor. Vai guardando e protegendo o teu povo, meu Pai. Senhor, vai cobrindo cada um, cada casa, Senhor, com o teu sangue, livrando o teu povo de todo mal, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, tá? Fica com essa palavra aí, tá bom? Terça-feira, gente. Terça-feira, às 19h30, eu vou estar dando um estudo pelo canal da nossa igreja no YouTube. Eu vou estar dando estudo, a continuidade do estudo é Tato Diplomacia, tá bom? Eu vou estar dando continuidade nesse estudo. E eu quero marcar esse encontro com você, tá bom? Terça-feira, às 19h30, tá bom? Clica lá no canal, abre lá e vamos estar estudando, né? Todos nós vamos estar estudando juntos e dando continuidade, né? No Tato Diplomacia, nesse estudo das terças-feiras aí, tá bom, gente? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica na paz aí, em nome de Jesus. Tchau, até terça-feira, tá bom? Ficam com Deus.